Qual a consequência? No caso, se você De qual rejeita escolha? Deus, você já sabe qual é a consequência Não, biblicamente. porque não é o minha inferno. fé. Eu não vou pro inferno quando é minha fé. Mas mesmo que não E se seja... eu for? Tudo bem. Bem, prazer internos. Prazer. Quero te falar que eu admiro a forma que você defende a sua fé, com sangue Obrigado. nos olhos, e isso é um exemplo. Na verdade, não é sangue nos olhos. Sabe o que que é? É esgotamento mental. Sim. Esgotamento mental de um contexto. Porque imagina, eu sou gay, eu sou macumbeiro, eu sou bruxo. Então, é um preconceito que vem desde dentro da minha casa. E isso fere muito. E é como eu falei em um debate ontem. Eu trabalho muito meus feitiços, enfim, para dar uma vida para minha mãe e pelo meu filho. Não vou nem entrar nesse mérito porque eu não quero fazer vitimismo. Sim. Mas quando chega o preconceito num extremo, se torna muito complicado. E a minha luta e o porquê que eu estou no debate, depois eu quero que a Thames volte, porque eu aproveito esses espaços para a defesa da mulher, principalmente da mulher preta, a defesa dos gays e a defesa da minha religião. Então eu não acho perca de tempo eu vir aqui e estar aqui para defender as classes que eu defendo. Entende? Eu não estou necessariamente aqui para falar que a minha religião é boa, a sua é errada. Eu estou aqui para aproveitar desse espaço para tentar trazer para as pessoas mais conscientização para termos um mundo melhor, Sim. independente do Deus que eu sigo. É isso que eu admiro, porque você poderia muito bem deixar pra lá e focar no seu. Fui criado num lar cristão, por motivos... Acabei saindo da igreja e eu me envolvi com macumbaria. Eu queria sim sentir a mesma parada intensa que eu sentia na igreja, mas sem estar envolvido com aquele povo. Então eu não procurei a parte positiva. Eu já fui direto pra me entregar mesmo. E, cara, a princípio, a gente era aconselhado a não falar do pesado que tinha lá. Por exemplo, macumba é bom, macumba é saudável. Só que conforme a gente vai mais se aprofundando, a gente vai descobrindo muita coisa. Eu acho que pra você funciona dessa forma. O que é muita coisa? O pesado. O que é pesado? Por exemplo, a macumba, cara, não tem aquela parte positiva, é uma maquiagem. Como assim? Por exemplo, você falou que muita gente fala que Exu não é o demônio, vai, um termo. Mas eu já vi a entidade incorporada falar pra mim, não, a gente é o demônio sim, a gente veio do inferno sim, a gente trabalha dessa forma sim. Ou seja, então... Aonde você viu isso? Eu na era minha da casa Quimbanda. Na minha casa não é assim. Uhum. A minha pombagira, inclusive, tem um vídeo com uma bíblia na mão dizendo: Sim. eu jamais iria depredar isso porque eu sei que é sagrado pra um povo. Então, como eu vinha muito pro raso da macumbaria, por exemplo, eu trocava ideias com pessoas que estavam começando recente, eu era aconselhado a não falar do pesado, só da positividade que tinha lá. Mas eu que me afundei um pouquinho mais, eu via muita coisa lá pesada. Sacrifício, maldade, inclusive eu sofria bastante retaliação quando eu Sacrifício praticava. de quê? De animais. Ah, tá. E quando eu praticava o mal pra alguém sendo macumbeiro, eu sofria uma retaliação. Acordava quebrado, os meus amigos que faziam parte das giras também, todos quebrados, Eu sinto por exercer muito o mal a alguém. Eu sinto muito pela experiência que você vivenciou. Uhum. Não é isso que eu prego na minha casa. Na minha casa eu prego respeito, eu prego coisas boas. Não quero dizer que eu seja 100% bom. Não quero dizer que alguém me faça algo que eu vá aceitar aquilo sorrindo. Sim. Um exemplo, toca no meu filho pra você ver, se eu não perco o réu primário. Uhum. Isso é o ser ruim? Então a questão de bem ou mal vai muito além da capacidade mental do ser humano. Ah, tá. E a espiritualidade, ela é um contexto que cada um molda da sua forma. Sinto muito se a casa que você frequentou era assim, deveria ter escolhido melhor. Uhum. Tá certo, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado você. Hã? Não, eu tomei Rivotril. Eu tenho ansiedade generalizada, né? Eu tenho que tomar. Um minuto. Tudo bem? Tudo bem, prazer, eu sou Joaquim, Tudo bem, seu Joaquim. eu sou pastor de uma igreja cristã. Eu quero te dizer que nós não fazemos acepção de pessoas. Coisa boa. Se você enfrentou esse problema com alguns evangélicos, não representa todos os evangélicos, tá bom? Exato. Então, apesar de não concordar, e a gente tem que ser muito claro, porque Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Eu quero saber se você se considera cristão. Eu me considero cristão na questão de crer em um Deus. Não necessariamente no mesmo. Eu acredito, sinceramente, que é o mesmo Deus, porém com nomenclaturas diferentes e, dependendo da região, uma crença diferente. E quem é Jesus para você? Jesus é uma pessoa que trouxe o bem à humanidade, o amor ao próximo e empatia. Morreu pelos seus pecados? Pelos meus não, porque eu não pertenço a essa fé.
Acho que morreu pelos pecados de vocês. Pelos da humanidade inteira. Pelas de vocês. A Bíblia diz, todos pecaram, mas a Bíblia não pertence à minha fé. Você não crê na Bíblia. Por que você não crê na Bíblia? Porque não pertence à minha religião. Sim, mas você tem razão. Você tem razão. Seu Joaquim, eu respeitei o seu Deus, elogiei o seu Deus e vou dizer novamente, por mim ele não morreu. Morreu por vocês. E acho muito bonito a crença de vocês. Então, você não crê na Bíblia? Não. Então, você não crê na Bíblia porque você tem base para não acreditar nela? Qual é o fundamento que você tem? Não, porque eu não tenho interesse. A minha segunda afirmação é: religiões de matriz afro não cultuam o diabo. Na verdade, nem acreditam na existência dele. Oi, Malagueta. Tudo bem? Tudo bem. Sou a Mariana Barros. Tudo bem, Mariana? Você é muito mais bonito pessoalmente. Você também é bonita. Obrigado. Obrigada. Te vi cantando, você tem um dom muito lindo que Deus te deu. E cantando em evangélico, acredita? Acredito, me tocou. Eu canto muito melhor. Eu escutei você cantando, você é espelho. Nossa, você canta muito bem. Menina, eu canto muito melhor em evangélico do que qualquer outra coisa. Exatamente, a criatura fazendo exatamente o que Deus te mandou fazer. E quando eu era crente, quando eu era criança, meu sonho era ser padre. Olha só. Então, o chazinho fica pra depois. É. Então, eu concordo plenamente com você. A África não cultua ao diabo, porque 62% da África são cristãos. 30% da África serve ao Islã. A tua religião, você cultua o Olodumare. Culto tradicional iorubá. Olodumare é o deus do povo preto, da Nigéria em específico. Olodumare, né? Ele é um deus do povo preto, mas é um deus de 2% do povo preto. Uhum. O povo iorubá, que cultua esse Olodumare, a massa esmagadora é cristã. Uhum. Então, você que se diz proteger o povo preto, quando você fala do cristianismo, você está atacando a fé do povo preto. Entende? Na realidade, não, amor. Na realidade, eu defendo o povo preto da minha religião. Eu defendo o povo preto que cultua o orixá. Esse é o povo que eu defendo. Então, mas você disse que quando a gente associa o povo preto a só quimbanda, umbanda, candomblé, a gente está generalizando. A umbanda, quimbanda e o candomblé não fazem parte da cultura afro. Mas nós temos raízes de matriz africana. O candomblé sim, sim. Candomblé diáspora. Candomblé, quimbanda são tudo de raízes africanas. Quimbanda não, nem a umbanda. Não. A quimbanda não é de raiz africana. Não, são fluentes do espiritismo. Tanto que nós incorporamos pessoas mortas. Nós não incorporamos divindades afros dentro da quimbanda. Então, a gente está falando, isso aqui te trazer uma conscientização que, quando você fala sobre o Deus cristão, você está falando do Deus de 60% da África. Uhum. 60% da África, a sua massa esmagadora é cristã, é protestante, ortodoxa, batista. Elas creem em Jesus. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão de a religião que eu sigo não acreditar no diabo? Qual que era o tema? A religião afro não acredita no diabo. Eu estou falando que realmente não cultua o diabo, não acredita no diabo. E você concorda que o povo cristão africano, em sua massa de 60%, eles têm lugar de fala, né? Claro, com certeza. Todo mundo tem. Não só eles. E como eles têm lugar de fala, o próprio povo africano afirma que essa religião de Yorubá, Olodumare, são de matrizes demoníacas. Eu fui na Nigéria. O povo preto fala isso. Quando você vai para... Vou te explicar. Eu fui para a Nigéria e sou iniciado lá. As pessoas que pertencem ao Islã, elas não deixam de ter os seus orixás nas suas salas, porque isso é uma questão regional. Não todos. Isso é uma questão regional. Isso faz parte da cultura deles. Inclusive o sobrenome dos nigerianos, em grande parte, tem a ver com orixás. Isso não é uma religião para eles. Isso faz parte da cultura. Isso é cultural. Ou seja, eles podem pertencer ao Islã, podem acreditar em Deus e não deixam de ter os seus orixás em casa. Eu te afirmo porque eu estive lá. Mas eu tô trazendo um dado que realmente eu te afirmo verdadeiro. Porque eu estive lá. Você acha que o cristianismo contribuiu para o bem da humanidade? Falei ontem. E muito. Exatamente. Você não concorda que depois do cristianismo a mulher foi mais valorizada, a criança, o pobre, o preto, a mulher não. Os indígenas começaram a ser pessoas de verdade através de Jesus que prega que nós somos todos iguais. Não há judeu, a mulher sim. A mulher não, eu não concordo. Você perguntou se eu concordo, eu não concordo. O cristianismo ajudou a estruturar uma sociedade muito, muito positiva. A Constituição é baseada na Bíblia. Exato. Senão nós não teríamos um conceito de sociedade tão organizado.
As pessoas falam muito sobre a submissão da mulher, que você tocou nesse tema, mas a Bíblia diz que o homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É muito mais pesado para o homem esse chamado de cuidar, de zelar, de proteger. Então é uma missão que a mulher está fazendo junto. Em Gênesis diz que façamos a humanidade a nossa imagem, nossa semelhança. Ou seja, Adão antes, né, vamos falar um português aqui, já lavava suas cuecas antes da Eva chegar, entendeu? Então é um casal que glorifica Deus juntos ao mesmo tempo. Mas eu entendo sim. Eu compreendo. Prazer, Tudo Daniel. bem, prazer é meu. Eu queria deixar um texto, um versículo da Bíblia para nossa reflexão, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Fica para sua meditação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. A Bíblia apresenta, por mais que você não acredite, mas eu quero deixar essa reflexão, que só existe um mediador entre Deus e os homens. Quando nós falamos que nós discordamos, ou que, por exemplo, que seja fala que, por exemplo, bruxaria do diabo e tudo mais, nós não estamos desrespeitando, faltando com respeito, muito pelo contrário, nós estamos apresentando que só existe um único caminho verdadeiro para alcançar o objetivo principal, né? Que você falou a respeito do cuidado do corpo, isso é muito importante, porque todos os cristãos aqui também cuidam do seu corpo, ou deveriam cuidar. Cadê a pauta? Ou deveriam cuidar, vou chegar agora. Ou deveriam cuidar, mas assim, nós entendemos que não somente o corpo deve ser cuidado, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Então, a pauta está falando que, no caso as religiões de matriz afro, elas não cultuam o diabo. Só que assim, como foi falado aqui, existe uma dualidade. Tudo aquilo que não pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doutrinas principais da fé, elas em contrapartida vão fazer parte do diabo. Ou seja, de vocês. Não, no que a Bíblia declara em 1 Timóteo 2,5, que só existe um único mediador entre Deus e os homens, né? Então assim, eu tô aqui para falar para você que nós não estamos em maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, desrespeitando a tua fé. Muito pelo contrário, você está aqui tendo a oportunidade de fala, isso é muito importante, mas nós estamos aqui para dizer que só existe um único caminho que pode levar à salvação, não somente do corpo. Eu desejo que vocês sejam muito felizes com a religião de vocês. Eu acho isso maravilhoso. Certo. Inclusive eu tenho um vídeo falando dos pontos positivos da igreja evangélica de recolher pessoas que precisam de ajuda. Sim. Eu acho muito bacana. Reestruturar pessoas que querem pertencer à religião de vocês. Certo. Isso é bacana. Tá, então Mas eu não quero, entendeu? Sim, correto. Mas assim, a partir do momento que a gente fala que, por exemplo, tudo aquilo que não pertence a Deus automaticamente e literalmente pertence ao diabo, nós não estamos aqui em maneira nenhuma desrespeitando a tua fé. Nós estamos muito pelo contrário, demonstrando amor, dizendo o seguinte, que se você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter esse corpo que você cuida, que tá tudo bem, você tem que cuidar, mas o teu corpo pode ser transformado num corpo incorruptível, num corpo de glória. O problema é esse. Essa imposição, se você aceitar, fica um texto para sua reflexão e etc, eu não tenho interesse. Sim, não, mas eu não tô impondo, eu tô colocando no debate, porque a tua liberdade termina quando começa a minha. Não, mas assim, ó, vamos lá. Nenhum momento eu tô vindo aqui dizendo para você precisa conhecer Maria Mulambo. Certo. Você precisa conhecer Exu Caveira. Tá, mas se você colocar na mesa, ir dentro do meu terreiro para conhecer antes de falar. Se você colocar na mesa e falar assim, conheça. Tudo bem, eu não sou obrigado a conhecer, você está me expondo. A partir do momento que nós colocamos o evangelho na mesa, não é uma imposição, é uma demonstração do amor da cruz. Você é totalmente racional, inteligente, um homem de Deus. Você escutou eu falar 2 ou 3 vezes que eu não tenho intenção de conhecer a palavra. Valeu, obrigado. Obrigado, querido. Uau, William. Ai, meu melhor amigo. Ele me ama. Deixa eu te contar uma coisa. Eu faço aniversário 24 de junho, sabe, né? Dia de São João. 2 dias depois do meu filho, Festa inclusive. junina. Cara, vamos lá. Quando a gente fala de crenças, a gente precisa entender como essas crenças se validam. É a parte principal. A gente já falou, por exemplo, como a Bíblia ela se valida, né? A Bíblia ela é validada historicamente, tudo. A gente entra nesse ponto. Agora você é iniciado no culto de Olodumare, né? Do Yorubá. No culto como Ifá. Yorubá, né? Também o Ifá. No Ifá. Ifá, ele faz a prática do bem. Ele pratica o bem, né? Ele tem, claro, no culto de vocês tem energia positiva, negativa e tudo mais. Agora, é contraditório quando você é bruxo ao mesmo tempo que você também é Ifá. Porque iniciado... Não, porque a bruxaria não é religião. Mas a bruxaria ela tem práticas que muitas vezes são negativas. E Ifá não permite a negatividade. O meu Odu de Ifá não fala isso. Pelo contrário. Quando você inicia em Ifá, é sacado o seu Odu.
o seu Odu pessoal. Ifá, ele tem mais de 4.000 anos de história. E não é tudo que está dentro de Ifá que serve pra mim, porque Ifá vê cada ori, cada cabeça individualmente. Sim, o meu Odu se chama Iretê-Sá, Iretê-Ossá. Fala que eu nasci feiticeiro, eu não tenho nenhum euó, nenhum tabu. Mas o padrão da sua religião é que a bruxaria não pode. Aqueles que praticam o negativo, eles são penalizados. Você não pode falar sobre algo que você desconhece. Agora, o meu Odu me permite e fala que eu nasci pra fazer feitiços. Mas para o mal? Também. O meu Odu, mas você acha que isso é positivo? Tem pessoas... mas é que tá, tem o conceito de mal. Pra pessoa... Tem Odus que dizem, você não pode Agora, fazer o mal, atacar uma pessoa e etc. Por exemplo, eu não posso e nem quero fazer qualquer tipo de feitiço contra uma mulher. E eu não posso. É um euó meu. É uma nem mulher, nem pessoas mais velhas, mulher, porque faz não. parte mulher, também não. Do meu Odu, não. Mulher. E nem pessoas mais velhas também seria penalizado dentro da tua crença. Agora, meu o ponto Odu, mais não. importante de tudo isso a gente já falou sobre isso, mas é importante trazer para o debate, a fé que você pertence, ela é uma fé baseada numa questão absolutamente oral. E a oralidade, como a gente já pontuou outras vezes, ela depende muito da cosmovisão individual de cada ser humano, porque ele vai viver a espiritualidade conforme a visão de vida que ele tem. E aí a gente fica naquela, como que a gente pode validar de fato que é uma crença positiva, que é verdade e que é realmente boa? Cadê a parte do diabo nisso? Exatamente, porque é que você não crê no diabo, né? Então qual que seria a diferença de eu pontuar a questão do diabo? Eu tô falando que a religião afro não cultua o diabo. Isso. E você tá falando de Ifá. Porque o diabo pra você não seria um ponto negativo? Eu não tenho diabo na minha religião. Não é da sua religião. Tô te perguntando a respeito para você, William. Você está falando de Ifá. Está falando sobre feitiçaria, a prática do feitiço. Isso, tô te pontuando. Fala sobre o diabo, aonde como entra o diabo para nós, religião? ele é mal, negativo, ele pratica tudo aquilo que é mal e ruim. É contraditório você dizer que pertence a uma fé que pratica o bem e ao mesmo tempo praticar coisas que são do diabo. Aí é que entra o grande ponto. Que diabo se nós não temos diabo? Mas é isso que a gente tá falando, você está dizendo isso. O que eu tô pontuando é justamente isso aí. O culto a Ifá não existe diabo. Poxa vida, eu já sei disso, não foi o que eu acabei de falar? Então, querido, não tem. Exatamente, mas é isso que eu estou te falando, William, presta atenção. Não tem, você tá misturando Pra você conseguir entender. Você tá falando de uma coisa conseguindo que você raciocinar não sabe. aqui o ponto importante. Você tá falando de questões que você não compreende. O meu Odu não me impede de fazer feitiços. Não tem nada a ver que é isso mal com o pertence diabo. ao diabo. Mas isso Exatamente, é uma visão da religião de vocês. Mas aí é que tá. Se você não tenho crê no diabo, qual que é não. a questão de você falar se não é do diabo ou não? Eu não creio Porque pra nós o ponto importante é justamente esse, que se há mal, se há prática negativa e nociva, é do diabo. É a tua opinião e tá tudo bem. Mas aí não realmente entra no que a Tami falou. Onde a gente vai entrar no debate? Não sei. Eu não acredito em diabo. Ficou realmente complicado. Agora, como é que você pode validar? Eu não vou vir aqui mentir pra fazer graça pras pessoas. Claro, a gente não é pra mentir, mas é o que realmente vocês pra querem. debater. Eu não acredito em diabo. Eu vou fazer o quê? Mas o fato de você acreditar significa que ele não existe? Agora eu tô mostrando pras pessoas que eu sou um bruxo que não acredita em diabo e que respeita a fé do próximo. Ponto. Mas o fato de você não acreditar significa que ele não existe? Pra vocês existe, pra mim não. Então quer dizer, o ateu ele não acredita em Deus. Na visão dele não existe. Eu não sei sobre o ateu. Existe uma verdade única ou todas são verdades? Eu não sei sobre o ateu. Tudo é verdade? Eu acredito que cada um fazendo a sua religião sem prejudicar o próximo é a conta. Claro, você é livre pra fazer o que você quer. A gente vive num país absolutamente democrático, onde você pode exercer o seu direito de ir e vir à vontade, inclusive pro próprio Deus. A única coisa que você não pode fugir é da consequência das suas escolhas. Qual porque todas elas têm bônus e ônus. Qual consequência? No caso, se você rejeita Deus, você já sabe qual é a consequência biblicamente. Não, porque não é minha fé. Eu não vou pro inferno quando é minha fé. Mas mesmo que não seja a sua fé... E se eu... Mas se eu for, eu vou de carro abriá-lo.